conhecida franquia de filmes do mundo de Jurassic Park se tornou um dos grandes sucessos da história do cinema e da literatura. Isso acontece principalmente pelo fato de a saga conter uma premissa fascinante: a possibilidade de trazer de volta à vida espécies extintas pertencentes ao passado da Terra. Esse tipo de cenário existe hoje apenas no terreno da ficção, mas há aqueles que acreditam que algo assim pode se tornar real. Essas pessoas são cientistas do mundo inteiro que buscam formas de reviver animais que já foram extintos há muito tempo. Como eles pretendem fazer isso? Acredite ou não, os estudos nessa área têm avançado pouco a pouco e a expectativa dos cientistas é alta. Veja no vídeo de hoje, animais que a ciência pretende reviver. Mas antes de conferir, pedimos para que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like e dizer o que achou do vídeo aí nos comentários. Além disso, siga o Mundo Desconhecido em sua conta oficial do Instagram. Existem 3 opções para tentar ressuscitar os animais extintos. A primeira é encontrando espécies vivas com traços similares e selecionando as mais parecidas. A partir disso, cria-se uma versão desses animais que se assemelhem ainda mais com a espécie extinta. Não é uma ressuscitação de fato, mas é uma forma de restaurar nos animais as antigas funções dessas espécies. A outra ideia é clonar os animais. Cientistas podem pegar células preservadas de um animal extinto, extrair os seus núcleos e colocá-las substituindo-os de embriões de animais parecidos. Nessa ideia, as células precisam ter sido preservadas antes de a espécie entrar em extinção. A terceira opção de trazer de volta os animais extintos é por meio da engenharia genética recém-descoberta, uma técnica chamada CRISPR, que permite assim alterar o DNA. Com ela, seria possível mexer no material genético de alguma espécie semelhante à extinta e então produzir versões modernas de um animal que se comporte exatamente como o seu descendente. Inclusive, essa é a opção que vem sendo trabalhada atualmente. Mas que espécies são as mais pensadas para ser trazidas de volta à vida? Mamute lanoso. De todos os bichos que já foram extintos, os mamutes são os mais próximos de retornar à vida. É o que mais gera expectativa nos pesquisadores de todas as espécies de mamute. Por sua vez, há uma facilidade maior para recriar o icônico mamute lanoso, aquele que vemos na saga Era do Gelo. Os cientistas conseguiram encontrar várias carcaças congeladas desse animal, por meio das quais foi possível ter acesso a amostras de DNA relativamente bem preservadas. Mas em 2007 foi feita uma descoberta que vai além disso. Naquele ano, foi encontrado um filhote de mamute que recebeu até o nome Liuba. Ele foi achado nas margens de um rio congelado e teria se afogado na lama depois de ter caído nas geladas águas há mais de 40 mil anos. O corpo do mamute de apenas 1 mês de idade foi conservado involuntariamente pela ação do ácido lático, que produziu bactérias que colonizaram o corpo de Liuba. Isso se tornou o cadáver do mamute não atrativo para predadores. Essa é uma descoberta tão impressionante que uma das cientistas envolvidas no projeto, Victoria Ergid, disse: "Liuba é incrível, ela é muito especial. É um mamute bebê e não é um fóssil. Não estamos falando de um esqueleto, mas de um mamute inteiro com a sua carne, pele e trompa. Se conservou durante 40 mil anos de maneira quase perfeita. De fato, segundo acreditam esses cientistas, Liuba é a maior chance que temos de reviver um animal extinto. Os mamutes em geral habitavam a ilha de Wrangel, no Oceano Ártico, há 4 mil anos, tendo estado extintos desde então. A ideia é reviver o mamute para que eles recriem um ecossistema existente há 10 mil anos, em que protegiam o permafrost do calor, distribuindo nutrientes no solo. Não faltam esforços dos cientistas para tirar o projeto do papel. Depois de sequenciar todo o DNA do mamute lanoso, os pesquisadores recortarão os genes do animal extinto e realizarão uma inserção no gênoma da espécie mais próxima, a do elefante asiático. As células-tronco recém-criadas serão transformadas em células germinativas, o que tornará possível a gravidez em uma elefante fêmea. Não será uma réplica exata, mas algo bastante parecido com um mamute, afirma Hendrik Poinar, um dos integrantes do grupo e biólogo evolucionista da Universidade McMaster, no Canadá. Para sobreviver ao frio intenso do Ártico, o animal criado precisará de 3 alterações principais: liberação de oxigênio na corrente sanguínea em temperaturas muito baixas, gordura subcutânea e pelos grossos revestindo o corpo. Os testes de clonagem já começaram e quem sabe no futuro não vejamos mesmo um mamute andando por aí. Lobo da Tasmânia. No dia 7 de setembro de 1936,
O último lobo da Tasmânia do mundo, também conhecido como marsupial, veio a óbito. Benjamin, como era chamado, vivia no zoológico de Hobart, na Austrália, e ganhou fama mundial por ser o último exemplar vivo de sua espécie. A espécie foi extinta desde então, mas cientistas buscam formas de recuperá-la na natureza. Cientistas da Universidade de Melbourne, por exemplo, conseguiram injetar um material genético de um lobo da Tasmânia em um demônio da Tasmânia, que é um parente próximo do animal e poderia gestá-lo. Esse avanço representa o primeiro passo para a recuperação da vida desse animal e, quem sabe, isso realmente se torne real. Moa. Além do lobo marsupial, os cientistas planejam retornar à vida aos pássaros como o moa, por exemplo. Talvez esse nome não seja nada familiar para você, mas saiba que essas aves são consideradas as maiores de todas as espécies que já habitaram no planeta. Moa tornou-se extinto como resultado do seu extermínio por seres humanos cerca de 600 anos atrás. Afinal, era um animal que realmente chamava a atenção. No entanto, apesar desse fato muito triste, suas penas e ovos podem ser encontrados completamente preservados em alguns locais do mundo, e é atrás disso que os cientistas vão atrás. Dodô. Outro pássaro que em breve terá uma chance de ser trazido novamente à vida é o dodô, que tinha aparência muito curiosa, como se fosse uma galinha gigante, mas com detalhes pré-históricos. Dodô é o parente mais próximo dos pombos modernos que viviam na ilha Maurício. Devido ao fato de essas aves terem evoluído por milhares de anos em completo isolamento no mundo exterior, elas absolutamente careciam de um senso de autopreservação. Como assim? Acontece que dodô é normalmente associado à ideia de uma ave estúpida, pouco afeita a se proteger de agressores. Bem, isso é fato. Era geralmente um pássaro bem fácil de ser manipulado e capturado. Entretanto, justiça seja feita. O dodô desenvolveu semelhante comportamento por conta da mais completa falta de predadores na ilha Maurício, na época em que viveu em nosso mundo. Dessa forma, quando os seres humanos chegaram ao local, foi fácil utilizar o amistoso animal como recheio para as lancheiras. Dessa forma, eles acabaram extintos. Seria incrível livrar um animal com uma aparência dessas da extinção, né? Tigre dentes de sabre. Esse animal dispensa apresentação e todos nós concordamos. O mundo seria muito mais legal com tigres dentes de sabre em zoológicos ou soltos por aí, não é não? E olha que isso não é tão impossível de acontecer, visto que assim como o mamute, esse animal vivia em lugares gelados e há corpos bem preservados desse enorme felino, dos quais seria possível fazer a extração de DNA. De fato, o inconfundível tigre dentes de sabre encontra-se na lista dos pesquisadores para animais que podem ser trazidos de volta da extinção. Eles viveram há mais ou menos 12 mil anos e seria incrível trazer à vida esses animais que eram maiores que o leão e o tigre moderno, inclusive maiores e mais fortes também. Preguiça gigante. Convenhamos, a evolução foi cruel com as preguiças. Se antes elas eram mamíferos gigantes e terríveis, hoje não passam de criaturas com uma feição dócil e movimentos extremamente lentos. Mas o jogo pode virar, pois é possível que cientistas tragam à vida essa espécie extinta que habitou a América do Sul e que possuía 6 metros de comprimento e pesava 4 toneladas. Pesquisadores já extraíram DNAs intactos dos pelos presentes em fósseis desse animal que andou pela Terra cerca de 8 mil anos atrás, inclusive pelo Brasil. O problema seria encontrar um útero capaz de gerar esse bichinho, visto que suas parentes modernas são bem maiores. Nada de dinossauros. Não tem como terminar essa lista de animais que poderiam reviver sem mencionar os dinossauros e a possibilidade de recriar algo semelhante ao Jurassic Park. Porém, no caso dos dinossauros, no momento ainda é impossível ressuscitá-los. Inclusive, boa parte dos cientistas realmente nem acredita que tal possibilidade exista. No entanto, em 2015, um grupo de cientistas fez uma fusão curiosa que deu resultados. Eles modificaram o embrião de uma galinha para que ela tivesse o focinho e o palato de um dinossauro, usando a lógica de as galinhas serem descendentes diretos dos dinossauros. A intenção da experiência era entender por que o bico dos galináceos é tão bicudo. Os embriões, no entanto, não eclodiram, por isso é impossível ver essa mistura de animais. No entanto, o líder da pesquisa ainda acredita no potencial do experimento e acha que se tivessem dado mais chances, o animal teria nascido. É difícil imaginar que um dia veremos dinossauros correndo por aí, como em Jurassic Park. Porém, não é por isso que cientistas irão desistir. Afinal, fósseis de dinossauros é o que não faltam.